Hoje viemos apresentar o nosso trabalho de plantações florestais acerca do planejamento silvicultural de eucaliptos grandes versus eucaliptos xerófila para a produção de celulose no distrito de Arapuá, em Mato Grosso do Sul. Nossa equipe é a equipe 6. A escolha do nosso nome da empresa se deu por conta das espécies de eucaliptos que vamos plantar, juntamente com o produto final, que será a celulose. A nossa empresa foi fundada em 2014 e ela se encontra no distrito de Arapuá, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. A nossa empresa tem como missão ser referência na produção sustentável de celulose de eucalipto Ouro Grandes. Tem a visão de ser líder em inovação e eficiência no setor florestal e os seus valores são sustentabilidade, inovação, qualidade e responsabilidade social. Nossos principais produtos são madeira para celulose e ela será coletada em pé, consultoria técnica e serviços de monitoramento e gestão florestal. A expansão das florestas plantadas no Brasil começou a partir de 1960. Isso resultou na redução da pressão sobre as florestas nativas, além de trazer uma importância para o setor florestal, através de recursos renováveis e sustentáveis e atendendo à demanda por produtos madeireiros. O objetivo geral do nosso trabalho é elaborar um projeto detalhado para o fornecimento de madeira para a celulose no Mato Grosso do Sul. Alguns dos nossos objetivos específicos são a implantação, manutenção e manejo dessa espécie, usar equipamentos e maquinários que serão necessários e a avaliação econômica e financeira através dos cursos e as receitas. E com tudo isso nós vamos ver a viabilidade do projeto, se estamos no azul ou no vermelho. A nossa empresa está localizada perto de outras grandes empresas, como a Eldorado e a Suzano, além de termos acesso à BR-262, o que facilita muito para a logística por conta do ponto estratégico. Além disso, a nossa área total tem 6.660 hectares e nós reservamos 30% da nossa área para reserva legal e EPPs. Além disso, o nosso solo é considerado argiloso e a nossa espécie se adapta muito a esse tipo de solo. No mapa é possível observar a localização do nosso empreendimento. Ele participa do município de Três Lagoas, que faz divisa com alguns outros municípios do Mato Grosso do Sul. E o empreendimento em si está localizado no distrito de Arapuá. Já nesses mapas de caracterização da área, é possível observar que o tipo de solo, como citado anteriormente, é um latossolo distrófico, argiloso. A hidrografia da região, alguns córregos passam no meio da propriedade, onde serão feitas as APPs de proteção, e a declividade ela é de 0 a 15%. Falando um pouquinho da nossa espécie, nós escolhemos híbridos de eucaliptos grandes versus eucaliptos xerófila, porque eles têm alta produtividade e rápido crescimento. Também eles se adaptam muito bem ao solo e clima da região do Mato Grosso do Sul, né? E também é muito importante para a indústria de celulose, sendo utilizado por grandes empresas como Eldorado e Suzano. Como estratégia de plantio, como nosso ciclo é um ciclo de 7 anos, nós escolhemos plantar 600 hectares por ano em 7 anos. Em relação à escolha das mudas, nós escolhemos utilizar mudas clonais para garantir uma homogeneidade genética e também garantir que a gente não vai sofrer com a questão de produção, de baixa qualidade e também em relação às doenças que podem atingir esses cultivares. Em relação ao espaçamento, nós escolhemos trabalhar com espaçamento de 3 metros por 2 metros para garantir a mecanização. Isso vai garantir 6 metros quadrados por planta, que é o suficiente para a nossa produção, que é estritamente para celulose. Para o plantio, nós escolhemos utilizar a plantadeira manual mesmo, e também iremos utilizar do período chuvoso para fazer o plantio. Em relação à parte de estradas e rodovias rurais, a primeira estrada a ser construída será a estrada primária. Será uma estrada que vai desde a BR até as partes mais fundas da área de plantio. Na estrada primária sairão ramificações de estrada secundária com o objetivo de separar os talhões em grupos maiores, para evitar possíveis focos de incêndio florestal e que, se caso tenha algum foco, ele não se alastre por toda a plantação. Entre cada talhão terão aceros de 6 metros, que ao redor de toda a propriedade terão aceros de 20 metros, com o objetivo de evitar que focos externos de incêndios florestais afetem a nossa plantação. Entre as áreas de plantio e as áreas de reserva legal e APP, terão aceros de 10 metros, novamente com esse objetivo de proteção.
O somatório de todas essas áreas, multiplicando a largura da classificação de estrada juntamente com a sua extensão, chegamos num total de 298,97 hectares, o que está abaixo da densidade ótima de estradas, que é 5% da área total. Neste mapa é possível observar a distribuição das estradas, bem como dos talhões. No meio da propriedade corta a BR-262, que não foram contabilizadas nos cálculos por já estar presente no ambiente. Em azul escuro é a estrada primária. Ramificações dela, tanto para cima quanto na área inferior da estrada da BR, são em azul mais claro as estradas secundárias, e delimitando todos os talhões os aceros de 6 metros. Ao redor da propriedade toda tem um acero de 20 metros, e ao redor das áreas de plantio, em coloração amarela, os aceros de proteção com 10 metros de largura. Em junho e julho, vamos estar então realizando a calagem para a correção do solo, aplicando 2.000 kg por hectare do calcário dolomítico em área total. Nesses mesmos meses de junho e julho, vamos estar realizando também o controle de formigas, onde vamos utilizar 4 kg por hectare de iscas formicidas que vão ser aplicadas de forma manual. Em setembro e em outubro, a gente vai realizar a subsolagem e a fosfatagem em conjunto, né? A subsolagem, ela tem um rendimento operacional de 1,5 hora hectare. Ela melhora a penetração das raízes e também ajuda na circulação da água e do ar no solo. E ao mesmo tempo, né, será aplicada a fosfatagem com 200 kg por hectare de fosfato, que vai ajudar, né, a desenvolver a cultura da madeira, também aumentar a produtividade, que é muito importante, né, essencial para a produção de celulose. Também ali nos meses de setembro e outubro, a gente vai ter as duas aplicações de herbicida, uma sendo antes da subsolagem e da fosfatagem, e a outra sendo depois desses processos, né? Na primeira, então, a gente vai ter em área total, utilizando máquinas, né, e um pós-emergente. Na segunda aplicação, a gente vai contar com um pré-emergente, com uma concentração de 240 gramas por litro e uma dosagem de 3 a 4 litros por hectare, né? O herbicida é muito importante para prevenir as plantas infestantes. Para adubação, nós decidimos encomendar o nosso adubo e vamos utilizar o NPK na proporção de 8 para 32 para 16, com uma dose de 320 kg por hectare. E como nós iremos fazer a adubação logo após o plantio, nós vamos utilizar a técnica de aplicação por cobertura. No pós-plantio, nós planejamos fazer o replantio, caso seja necessário, respeitando um mês após o plantio. E o replantio está para os meses de novembro e dezembro, que ainda é na época chuvosa, então não é necessária irrigação, a não ser que não chova no período chuvoso. Para o controle de formigas, nós vamos continuar utilizando 4 kg por hectare após o plantio e será aplicado através de drones nos meses de abril e agosto. Para mato competição, nós iremos utilizar o herbicida pós-emergente nos meses de janeiro, maio e setembro, somente nas entrelinhas. É importante também citar que esse controle da mato competição, ele vai ser feito só por 2 anos, né, após o plantio. Então, como o primeiro vai ser feito em 2025, o segundo ainda nos mesmos meses, né, maio, janeiro e setembro, até 2026. Então, vão ser 2025 e 2026 aplicando o herbicida. Bom, em relação à manutenção das estradas, foram escolhidos meses de junho e julho em 2028 para fazer a manutenção dos aceros e das estradas. Mas, quando estiver mais próximo do corte, em 2030, será feita a manutenção das estradas primárias e secundárias, e será feito nos meses de maio, junho e julho. O corte raso, ele está planejado para acontecer nos anos de 2031 e 2032, sendo 3 meses. Então, pega dezembro de 2031 e vai até fevereiro de 2032. A respeito do cronograma, né, que é nele que a gente consegue organizar todas as atividades do projeto, mês a mês, a gente dividiu por algumas etapas, né, começando ali pela parte de início, que é onde a gente vai ter a aquisição da área,
a construção das estradas primárias, a análise do solo. E então, na etapa de pré-plantio, né, que ocorre de abril a novembro, que a gente realiza várias etapas importantes, né, começando então pelas encomendas das mudas. A gente também vai realizar algumas capacitações, né, com os nossos colaboradores, vai seguir então pela calagem, controle de formigas, e que está programado para junho e julho. Daí, em seguida, vai vir a subsolagem, a fosfatagem e a aplicação de herbicidas, que vão acontecer nos meses de setembro e outubro. E, por fim, então, o recebimento das mudas, né, que está previsto para outubro e novembro. O plantio ele começa em outubro e ele se estende até novembro, junto com algumas outras atividades, como a adubação, a irrigação, que vai garantir, né, o sucesso inicial das mudas. E após o plantio, a gente entra na fase, então, da manutenção, né, que ela vai durar durante todos os próximos anos, que vai contar com então, o controle de formigas, as roçadas, as adubações. O ciclo do projeto ele vai se encerrar com um corte raso, que está previsto para o ano de 2032. Agora falando sobre o fluxograma, né, ele coloca todas as etapas ali do cronograma de uma maneira lógica, né. Então, desde a parte da aquisição da área até a parte ali da venda da madeira, ele também vai destacar alguns pontos importantes ali, né, pontos de decisão, como o controle de pragas, né, a identificação de plantas daninhas, que vai garantir que cada etapa seja executada na ordem certa e de forma eficiente. Entrando na parte final já do trabalho, na prognose de produção, a gente utilizou o programa CIS Eucaliptos Ouro Grandes, da Embrapa, um software gratuito, e logo de cara a gente já coloca todos os parâmetros, como o índice de sítio, que colocamos 33, 1.667 árvores por hectare, 93% de sobrevivência, 10 no nosso índice de homogeneidade e 7 anos de corte raso. Passando a ter, então, a partir de um diâmetro comercial para celulose de 6 centímetros mínimo, a gente obtém 467,8 metros cúbicos por hectare aos 7 anos, e com isso uma produção anual nos 600 hectares de 268 mil metros cúbicos aproximadamente. A gente vai utilizar o valor comercial de R$ 167,00 por metro cúbico, mas é passível de alterações. Passando rapidamente pelos dados gerais da floresta, a gente obtém essa tabela lá no CIS Eucaliptos Ouro Grandes, e com isso a gente obtém um valor de R$ 33.471.360 no final de cada ano a partir do corte raso, então a partir lá do 8º ano. Como foi dito ao longo de todo o trabalho, agora a gente começa a listar todos os custos e indicadores econômicos para a gente saber quais são as entradas e quais são as saídas do nosso fluxo de caixa. Com isso, a gente separou em grupos, então, começando primeiro com máquinas e equipamentos. A gente listou todas as máquinas, trator, subsolador, o drone, toda essa parte, e somamos todos os custos. A manutenção do maquinário também foi levada em conta. Com isso, a gente obtém R$ 321.305 de maquinário e equipamento, isso no primeiro ano, e todas as manutenções daí anualmente R$ 16.960. Passando para a parte de estradas, como o Gustavo já citou, a gente vai construir nossas estradas, então o custo de construção vai chegar a R$ 10.825.900, e com o custo de manutenção ao longo desses 7 anos de R$ 905.799. Entrando então na parte de mão de obra e da terra que vai ser arrendada, a mão de obra, no nosso empreendimento, a gente tem 2 engenheiros florestais, 2 técnicos especializados, 1 auxiliar administrativo, 10 colaboradores que vão realizar todas as tarefas e revezando, e 2 operadores de máquinas. A terra foi arrendada, então a gente vai pagar R$ 110,00 por hectare mês pela terra, totalizando R$ 8.791.516 de terra. Último grupo de plantio, aqui a gente calculou toda a parte de aquisição de mudas, de adubação, de fosfatagem, de herbicida, de formicida. Então, por ano, por implementação de 600 hectares, a gente vai precisar de R$ 15.216.090. Agora sim, entrando na parte final, onde a gente coloca numa planilha as entradas e saídas do nosso empreendimento durante 2 ciclos completos, a gente obtém um valor presente líquido de R$ 4.575.109, com uma taxa mínima de atratividade de 6% e uma taxa interna de retorno de 0,35%. A gente observa no gráfico que nos primeiros anos a gente fica sempre no negativo, mas a partir do primeiro corte raso a gente consegue já ficar no azul. Então a gente conclui que nosso empreendimento sim é viável, levando em consideração 2 ciclos completos, e a gente entende que caso a gente aumente nosso horizonte de planejamento,
pequenos detalhes terão que ser ajustados. Essas aqui, então, são as referências consultadas durante a produção do projeto. E muito obrigada a todos que estão assistindo.